Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, mais um vídeo pra vocês. E este é um vídeo muito esperado. Eu sei que tem muitas mamães que me acompanham e vai chegar mais ainda, hein? Porque agora é uma época que eu vou falar muitos mais vídeos sobre infância, maternidade, educação, gravidez, enfim, muitas coisas legais. Então, se você conhece aí alguém que tá grávida, ou que é mãe, ou que é tia, enfim, gente, tudo serve pra todo mundo. Vai compartilhando esse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like aqui pra o engajamento do canal crescer, tá bom? Eu conto com vocês. Então, vamos lá para o assunto de hoje, que é... Tcharam! Aleluia! Até que enfim eu vim falar sobre o desfraude da Rafaela. Como foi? Gente, o tanto que eu fui cobrada pra fazer esse vídeo não está escrito. O vídeo teve o quê? 1 minuto de introdução e agora vai ter 1 segundo de assunto. Como foi o desfraude da Rafaela? Foi natural. Fim. Tchau, gente. Eu simplesmente estava demorando pra mim gravar esse vídeo porque eu não tinha o que falar. Não vai embora do vídeo, por favor. Se você está aguentando até aqui, fica assistindo. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhas. A mais velha tem 6 anos. Quando ela desfraudou, ela tinha mais ou menos 2 anos e meio. Eu tava grávida da outra menina. Ela desfraudou completamente. Só que quando a outra irmãzinha nasceu, e isso é uma coisa que acontece em muitas famílias, a menina mais velha já tinha desfraudado. E aí, quando a outra nasceu, ela voltou a fazer xixi na cama à noite, voltou a fazer xixi em alguns lugares da casa. Queria usar a fralda novamente, porque por conta de ciúminho da irmã, do bebezinho que tava usando fralda, que tava tendo mais atenção. E aí passou um período assim, mas aí depois regulou normal, muito diálogo, né? Muita atenção, muito carinho, porque isso era questão de carência. Mas o desfraude em si mesmo dela, da mais velha, foi tranquilo. Tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui, claro, pra vocês irem lá ver, que eu falei na época sobre o desfraude dela. E o desfraude agora da minha segunda filha foi natural também, gente. Foi assim como o da primeira. Só que assim, teve uma diferença, porque antes dela desfraudar, eu gravei, inclusive, alguns vlogs falando sobre, que eu tentei desfraudar ela, sabe? Eu tava comprando muita fralda, ela já tava com 3 anos. Mais de 3 anos, e as pessoas ficavam pressionando, gente. Mãe de segunda viagem, ainda caí nessa conta aí, que nada a ver, ainda caí nessa conversa, nesse papo aí, que a pessoa fica, ai, já era pra ter desfraudado, ai, minha filha já desfraudou, ai, porque não sei o que lá, é porque ainda tá usando fralda, não é que ainda tá usando fralda, não sei o que, não sei o que. Gente, as pessoas sufocam muito, e eu caí nessa, então não caia nessa. Eu paro de se preocupar com isso, com o que as pessoas estão falando, e essa competição ridícula que tem entre as mães, principalmente, que é, ai, meu filho já desfraudou. Ai, meu filho com 1 ano não usava mais fralda. É um absurdo a gente ter que falar sobre isso ainda agora. Toda vez tem que falar sobre isso, mas a gente tem que falar. Cada criança é uma criança. Seu filho desfraudou com 1 ano, que bom. Seu filho nem usou fralda, que bom. Mas o meu filho desfraudou com 4 anos, que bom também. A gente tem que aprender a parar de competir. Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. A diferença até entre irmãos. E eu caí nessa de ficar indo na conversa dos outros e ainda comparando com a minha própria filha. Dizendo, ai, mas a minha outra desfraudou antes de 3 anos. E essa menina ainda já fez 3 anos e ainda tá usando fralda. E olha só, era de dia e de noite. Não era só de noite, porque tem criança que desfralda de dia e fica usando fralda só à noite, né? Aí a mãe fala que desfraudou. Não desfraudou, porque pra mim desfraude é desfraude. Ou usa fralda ou não usa, independente de horário. Se a criança só usa fralda à noite, ela ainda usa fralda. Ah, mas só usa um dia sim, dia não. Ainda usa fralda. Você não compra fralda ainda? Então ela não desfraudou. Só desfralda, gente, quando não usa mais. É a lógica. Desfraude. Então tem mãe aí que fica contando vantagem pra dizer, ai, meu filho desfraudou, não sei o que, não sei o que. Só que passa ainda mais de 1 ano usando fralda de noite. Então a pessoa fica falando só pra se sentir superior. Para com isso. Se você é esse tipo de pessoa, para com isso. Isso não é legal. Não é legal nem pra criança. Nem pra criança, porque ela fica querendo competir, se achar melhor do que os outros já desde cedo. Isso é muito chato. Eu tô falando isso aqui desabafando, gente, porque é muito chato. Eu passei muito por isso. Tá metade desse vídeo. Tô falando muito. Já mudei aqui. Ônibus passando. Vamos lá. O que eu fiz de errado? Vou falar isso aqui, deixar bem claro isso aqui. Tentei fazer o desfraude. Mas quem tem que fazer o desfraude é a criança. Quem tem que saber a hora dela parar de usar fralda é a criança. O adulto, os pais, eles precisam sim conduzir, mostrar, ensinar, mas não forçar. Dizer assim, ah, vou tirar a fralda. Então foi isso que eu fiz. Já tá grande, já tá na idade, já sabe o que é xixi e cocô, tá de palhaçada, não vou mais, sabe? Eu falei assim mesmo, sério. E ainda fiquei me achando, ah, porque aqui é mãe raiz.
É muito raiz, ainda falei assim. Coitada. Oh, meu Deus, ainda bem que a gente amadurece, né? Ainda bem que acontece, que a gente aprende olhando pra nós mesmos. Porque eu hoje tenho vergonha de ter feito isso. Porque me prejudicou a minha filha. Aí tem mãe que fala, ah, mas deu certo comigo. Legal, deu certo com você. Mas em outros casos prejudica. Então se tem muitos casos que prejudica é porque não é o certo. Você foi uma exceção, você teve sorte, legal. Só que não usa isso como exemplo. A criança ela vai crescendo naturalmente dentro daquele período, que não é de 1 a 2 anos, sabe? Dentro de um certo período, a criança vai desfraldar naturalmente. Eu tirei a fralda e ela ficava fazendo xixi no chão e eu ficava limpando. E eu tinha ouvido falar em alguns vídeos que eu assisti que assim, isso era normal. Inclusive vídeos de pessoas, sabe, entendidas e tal, falando que, ah, mas no começo é assim mesmo, você vai ficar limpando xixi, vai ser normal. E depois a criança vai se acostumar, porque ela vai ver que não tem mais a fralda e ela vai aprender. Ou seja, você tem que ensinar na marra mesmo. Resumindo é isso, você vai tirar a fralda, a criança vai ficar fazendo xixi, 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 e até ela se acostumar a entender que não é mais e pronto, e acabou. Isso pode ter consequências sérias, inclusive para a fase adulta da criança, fase adolescência. Muitas coisas que a gente passa hoje foi coisas que a gente foi mal educado lá na infância. Por isso que a gente tem tanto problema hoje, minha gente. Vamos pensar nisso. Nem tudo é frescura e mimimi e nem tudo é Nutella. Criança a gente precisa ensinar, a gente precisa educar, conduzir, mas não forçar ela a fazer as coisas que não está no tempo dela fazer ainda. Isso é muito sério. E aí, o que aconteceu? Ela parou até de fazer, realmente. Só que ela começou a fazer muito mais xixi à noite. Então, a fralda da noite vazava, molhava colchão, porque ela ficava prendendo xixi. Poderia ter causado infecção urinária, que acontece. Em alguns casos que as mães fazem isso. A criança fica prendendo xixi e fica com infecção urinária. E infecção urinária é uma coisa séria. Muita gente diz, ah, é besteira, toda criança tem. Não, não toda criança não tem infecção urinária. Não, é mentira isso. E nem todo adulto é pra ter. A gente tem que parar também de querer normalizar as coisas que não são normais, tá? Banalizar umas coisas assim que a gente pode evitar e não evita porque fica relaxando, fazendo de qualquer jeito. E isso é muito irresponsável, principalmente quando é com criança. Que ela é um ser dependente de você, ela não pode se cuidar sozinha. Se você não se cuida, se você não bebe muita água, se você prende xixi, enfim, muitas outras coisas, e você tem uma infecção urinária, foi você é adulto, você é responsável. Mas se você faz isso com uma criança, você tá sendo irresponsável 2 vezes. Enfim, minha gente, ela começou a fazer xixi muito à noite, e eu não tava gostando daquilo, molhava o colchão todo dia, o colchão ficava fedendo, bota no sol, tira do sol, lava o colchão colchão fica com cheiro de xixi, depois fica com cheiro de mofado, porque não seca direito, dor de cabeça. Criança ela ficou irritada, chorona, manhosa, começou a fazer birra do nada, começou a ficar chata, desobediente. Isso tudo era porque não estava no tempo para desfraldar e ela ficou num ciclo de estresse, num nível muito alto de estresse, entendeu? O corpo dela respondeu dessa maneira e eu não consegui enxergar que era por causa disso. E também ela começou a ter prisão de ventre e começou a chorar quando era para fazer o número 2, né? Porque ela tinha medo que ia doer, porque ela prendia muito tempo, o cocô ficava muito duro e ela ficava chorando e aquela coisa, então ela começou a ser 3 dores de cabeça. Isso era 3 aí, né? Então, eu assisti um vídeo aqui na internet, não lembro de quem foi, gente, foi um vídeo aleatório que eu vi com essa frase de não force sua criança a fazer uma coisa que não é no tempo dela. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, será que foi eu que fiz errado? Eu que quis que ela tirasse essa fralda? E eu conversei com ela. Conversei mesmo, sabe? E criança a gente subestima que ela não entende e tal, mas entende tudo. Então, se você conversar, a criança vai entender. Por mais que ela fique parece que ela não tá entendendo. Mas ela tá. Então, eu conversei com ela. Falei assim, olha, você quer usar a fraldinha? A mamãe vai colocar a fraldinha de novo em você, tá bom? E você só para de usar se você quiser. Tá? Eu vou botar e se você sentir vontade de fazer xixi, pode fazer. Não precisa prender, não precisa segurar. Não vai sujar o chão. A mãe não vai precisar limpar. Porque ela via que toda vez que ela fazia xixi, a gente ia limpar. Era uma comoção na casa. Ela percebia, entendeu? E aí ela entendeu isso. Eu coloquei a fralda, ela começou a fazer xixi normal. E, gente, passou muito tempo ainda assim. E eu falei, agora só quando for o tempo dela mesmo. E esse tempo chegou, como eu sei que ia chegar, né? Então parou a dor de cabeça do estresse dela, da malcriação. Ela passou a dormir melhor, parou de fazer muito xixi de noite. Inclusive a fralda passava a noite toda seca, chegava de manhã, tava seca. E eu ficava, nossa, meu Deus, então realmente era isso. Ela tava prendendo xixi. Graças a Deus que eu consegui a tempo reverter, né?
E aí, com isso, atrasou um pouco também o desfraude. Teve essa consequência, porque ela, pelo tempo que ela passou sem fralda, ela passou a ficar sabe uma aversão a vaso? Porque a gente ficava o tempo todo, vai no vaso, tirava, deixava sem fralda, dizia, quer fazer xixi? No vaso, no vaso. Aí ela criou aquela aversão, então ela não queria nem falar. Eu vi falar do vaso do pinico, então eu não quero, não. Então ela pegou ranço do vaso do pinico e era um amor pela fralda maior, um apego maior ainda. Então se eu queria desfraldar foi pior, porque ela ficou a minha fraldinha e se apegou a fraldinha e foi isso. E aí a gente foi conversando todo dia com ela, até que quando ela estava pronta, no tempo dela foi assim, plim, virou a chave do dia pro outro. Ela simplesmente amanheceu um dia, acordou e falou assim, tirou a fralda e falou assim, vou fazer xixi no vaso. Ela falou, vou fazer xixi no vaso. Ela falou essa frase. E foi, a gente colocou ela no vaso e ela fez. Pronto. Chegou o dia, porque ela quis. Então, não subestime a sua criança. Quando chegar o tempo dela, ela vai saber. O que você tem que fazer não é tirar a fralda, é sempre falar. Por exemplo, se for um menino, toda vez que o pai, né, for no banheiro, leva e faz o xixi lá na frente da criança, pra criança ver, vamos junto, vamos fazer. Então eu começava a fazer isso, sabe? Vamos com a mamãe vai fazer xixi, a mamãe faz xixi no vaso. Todo mundo faz xixi no vaso. E ela ia com a fraldinha, ficava olhando, sabe? Mas ela tava entendendo, mas ela não se sentia à vontade pra fazer aquilo ainda, nem curiosidade. Tem criança que se sente mais rápido, quando é a própria criança. E aí, gente, quando foi o dia dela, ela quis e pronto, até hoje foi desfraude de vez. De vez, nem de dia e nem de noite. Então ela passou até a acordar de noite pra ir no banheiro fazer xixi. Não precisou nem da fralda à noite. E, glória a Deus, uma bênção, tudo maravilhoso até hoje. E claro, de vez em quando, às vezes acontece de um dia ela ficar muito cansada, não conseguir acordar, fazer xixi na cama. Ou de um dia que ela tá muito ansiosa, que criança também fica ansiosa e preocupada, a criança escuta muita conversa, entende muitas coisas que a gente acha que a criança não entende, e guarda aquilo pra si, e o corpo responde. Então, às vezes acontece isso, mas não é normal, não é todo dia, não é assim, aquela coisa constante. É uma coisa, sabe, que é de vez em quando, e eu sei por que aconteceu. Mas em relação à desfraude, foi assim, e eu desejo que seja assim pra você também. Espero que você tenha absorvido coisas boas desse vídeo. Ela quer vir aqui contar pra vocês, só pode. Vem cá, Rafaela. Oi, pessoal. Eu não uso fraldinha. Não usa fraldinha? E xixi no vaso. E eu sou mocinha. Ai, agora é uma mocinha. Muito bem, muito bem. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, fala assim. Ó, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comentário e até o próximo. Manda beijo. Beijo.